De julho de 2013, Allan Kardec marca 2, Palmeiras goleia o Icasa no Pacaembu e assume a liderança da Série B. Em clima de decisão e precisando da vitória para continuar na briga para se aproximar do G4, o Corinthians enfrenta o Grêmio daqui a pouco no Pacaembu. Na estreia de Guto Ferreira sob o comando da Portuguesa, Lusa encara o Criciúma aqui no Canindé. Foram só 12 minutos em campo, mas Neymar finalmente estreou com a camisa do Barcelona. Tem também os gols do Campeonato Brasileiro da Série B. E ainda, as meninas da seleção brasileira se preparam para a estreia no Grand Prix de vôlei contra a Polônia. Vem que vem, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Boa noite, o Gazeta Esportiva começa falando do Palmeiras, que goleou o Icasa no Pacaembu por 4-0 e voltou à liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Os destaques para o goleirão Fernando Praz, que defendeu um pênalti quando o jogo ainda estava 0-0, e também para o atacante Allan Kardec, que marcou 2 gols. Veja os melhores momentos com a narração de Fernando Solera. Pronto! É Palmeiras no gramado, é Palmeiras tentando chegar outra vez à liderança, enfrentando o Icasa, lá do Cariri, lá do Ceará. Aqui a bola comprida para o ataque do Palmeiras, Vinícius está lá deslocado, era o tiro longo, pega na rede por fora, estourou a jogada dele, o Neilson. É ele, lateral, vai chegando, cruzada, pelo meio, olha o perigo lá, O que ele deu? Pênalti? Deu pênalti? Deu cartão amarelo já. E é pênalti para o Icasa. Radamés, atenção, 23 minutos agora é o primeiro tempo, vai a geral, 1, 2, 3, cata Fernando Praz! Foi que foi, agora segura o homem, lá vai só, Leandro na área, deu uma travada, é pênalti! Pênalti de Gil Mack. É Leandro. Vai Vinícius pelo Palmeiras. 37 minutos e meio. 1, 2, 3. Gol do Palmeiras. Para Leandro. Pode até chutar, quer ver? Mais um passinho. Aí exagerou. Deu sobra para Mendieta. Mendieta vai chutar. Também trabalhou exagerado. O goleiro defendeu. Jogou. Pela direita. Atenção, Luiz Felipe. Cruzou. Olha o gol. A bola bateu no goleiro. Na chegada de Mendieta. A bola bateu no goleiro. Lá vem bola para a área do Icasa. Juninho cruzou. Cabeçada e gol. Que beleza! Estreia Allan Kardec com gol! 32 minutos é o segundo tempo. Palmeiras 2. Allan Kardec 0 em casa. Chega Valdívia. Valdívia entrou na área. Fez a volta de bola. Atenção, o Wesley clareou, chutou. Que golaço! Do Palmeiras para beijar a grama junto da bandeira de escanteio. Wesley chega lá e festeja. O Mago pegou entre dois adversários. Ele vai correndo e vai levando a bola redondinha com enorme facilidade. Ainda Valdívia. Olha o chance, olha o lance dele. Allan Kardec, olha aí.
Que facilidade quando se tem Valdívia, é isso aí. O artilheiro marca. Valdívia, extraordinária assistência e Allan Kardec faz. Foi um jogo difícil, um jogo de muita correria o primeiro tempo. Nós não deixamos de competir, isso foi uma virtude. Porém, nós também não estávamos cadenciando o jogo. Nós estávamos entrando realmente no jogo do adversário. Nesse jogo, o Fernando Praz foi o divisor para dar confiança para nós retomarmos dentro da partida. Se a gente sai atrás, ia ser um jogo muito mais difícil do que foi. A gente fez o placar, mas foi um placar que mesmo quando nós estávamos com 1-0, estava um jogo perigoso, porque eles não abdicavam da marcação e continuavam do nosso erro. No segundo tempo, a gente realmente conseguiu colocar a bola no chão, tiramos aquele ímpeto deles, aquela correria desenfreada, e colocamos a bola no chão com movimentação. Aí depois a gente fez as mudanças, colocamos jogador de área, de referência, jogadores pelo lado, com jogadores descansados. E os atletas deram uma bela vitória para a nossa torcida, que terminou com o convencimento do resultado justo. O Allan, se você analisar bem, nós estamos no mês 7, né, tá para terminar. Até então ele tinha feito 90 minutos, 45 minutos que ele jogou pelo Palmeiras no ano. E ele foi premiado hoje, né? A gente também é um jogador que é indiscutível a qualidade técnica dele. Agora, a nossa maior preocupação é que a gente possa dar um ritmo que está faltando para ele, uma condição maior para ele ter o equilíbrio muscular. Você vê os jogos como esse, são jogos de muita competitividade, de muito contato, e terminou bem. Todo jogador quer jogar, é difícil o jogador entender, às vezes, para ficar de fora, até para se poupar de alguma forma, de alguma contusão. Está sendo fácil essa transição pro Valdívia? É claro que ele é um craque. O talento, tanto é a jogada que ele fez ali do quarto gol, isso é nato do Valdívia. Então a gente enche os olhos de todos. O histórico dele diz que a sequência levou ele a ter grandes lesões. Hoje a gente vê ele participativo, com dinâmico, com força. Uma coisa que a gente vê assim, que é espetacular, né? A alegria que ele faz. Hoje ele faz a jogada assim com uma naturalidade, mas a satisfação dele que ele está jogando. Isso é muito bacana. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Valdívia vive realmente um momento especial no Palmeiras. O Palmeiras ontem teve dificuldades com em casa. Quando você vê o resultado, pensa que foi um jogo fácil. Não foi. O Palmeiras estava ganhando de 1-0. Teve um pênalti que o Icasa perdeu. Nos contra-ataques, o Icasa poderia até ter feito o gol. E a partir do segundo gol da Allan Kardec, já na parte final do segundo tempo, é que o Palmeiras construiu a goleada. Mas até então não estava fácil, não. O que não significa também que o torcedor palmeirense deva ficar preocupado. Faz parte das circunstâncias do jogo. Palmeiras lidera a Série B, está indo muito bem, Chico. E mais uma coisa importante, tudo isso não é obra do acaso. O Gilson Kleina resistiu a resultados ingratos no Campeonato Paulista, goleada de 6-0 para o Mirassol, goleada humilhante. Não classificou na Libertadores, não classificou no Campeonato Paulista, foi mantido por causa de uma gestão que hoje ela é profissional. É uma gestão que trata o clube realmente com seriedade. Tanto que, pela primeira vez nos últimos tempos, o Palmeiras teve superávit, fechou no positivo. Tem as dívidas oriundas de gestões anteriores, mas o trabalho hoje ele tem saldo positivo. Então, o Palmeiras que está se dando bem em todas as esferas, e aí fica a expectativa de um ano na Série B forte, para que no ano que vem, com uma base realmente montada, o Palmeiras possa se reforçar com peças, uma peça aqui, outra acolá, e brigar pelos títulos da primeira divisão, pelos títulos da elite. Assim como aconteceu com o Corinthians, assim como aconteceu com o Vasco. São exemplos muito próximos que o Palmeiras deve seguir e deve ter sucesso no ano do centenário. Bom, meus amigos, boa noite Celso, boa noite Anitta. Eu só queria que voltasse no pênalti defendido pelo Fernando Praz. O cara fala assim, mas o goleiro só pega pênalti quando o atacante erra. Não é verdade, o goleiro pega pênalti às vezes porque o atacante colocou no canto certo e ele foi muito mais rápido, pulou e pegou. E foi o caso do Fernando Praz, uma defesa de pênalti sensacional, olha aí. Ele não pula para frente.
Ele não tira o pé de cima da linha e pula para o cantinho direito no baixo e pega a bola. Olha que defesa espetacular. Foi uma defesa espetacular do Fernando Praz. Acabou o jogo, o Fernando Praz fez um desabafo. E eu vou fazer das palavras do Fernando Praz as minhas a respeito do Palmeiras. Nós não podemos dar moleza para o azar. E ele falou isso, ele tem razão. O Palmeiras ontem parecia que estava jogando nada no primeiro tempo. Tanto é verdade que chegou, e se saísse esse gol aí, 1-0 para o Icasa? Os caras voltavam todos para a defesa, 11 negros dentro do gol, e aí, para sair o gol do empate e a virada? Ia ser difícil. Então, o placar de 4-0 foi enganoso, como o Celso já falou. Não refletiu o que aconteceu dentro de campo. Então, o Palmeiras tem que ficar esperto. Não adianta o Paulo Nobre fazer uma boa gestão fora, e dentro de campo o Palmeiras, né, ficar fora do grupo dos 4. Aí ele não volta para a primeira divisão. Então tem que ficar esperto. Tem que começar o jogo matando a pau. Matando a pau, não pode perder, sabe, o foco do negócio. E ontem o Fernando Praz, depois do jogo, ele foi sincero, abriu o coração, perdemos o foco da coisa. Não é assim. Quer dizer, ele é um cara experiente, um cara que está cheio de credibilidade. E essa defesa, vou te contar uma coisa, eu vi o maior pegador de pênalti da história do futebol brasileiro, na minha opinião, foi o Dida. O Dida pegava pênalti, nossa, um atrás do outro. Ele esperava o cara chutar para ir para a bola, porque era grande, tinha reflexo e tal. E essa foi uma defesa à la Dida. Olha que bolão que o cara bateu no canto. Ela quase foi juntinha à trave. E ele foi lá e pegou. E não se adiantou não, viu? Não deu uma de Rogério Ceni contra o Pato, e muito menos do menino lá, o do Atlético Mineiro também. O Vitor, que na cobrança dos pênaltis também foi quase parar lá no colo do cara que bateu. Não tem nada disso, não. Ele pegou porque ele é bom. Então, eu fico com a experiência do Praz. Cautela e canja de galinha sempre, em todos os jogos. Primeira divisão, segunda divisão, amistoso, qualquer negócio. E você, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net, que é sobre uma dúvida que pode estar martelando na cabeça do Gilson Kleina. Você acha que Valdívia e Mendieta podem atuar juntos na equipe do Palmeiras? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Celso. Não tenho a menor dúvida. Dá para jogar os dois, sim. É claro que tem que ter uma disciplina tática também dos dois jogadores, mas quando você tem talento, você tem que botar no time e cobrar desses jogadores a disciplina tática necessária. Eu também acho que vai dar certo os dois, mas é que a segunda divisão, qualquer coisa dá certo se você fizer direito. Porque infelizmente, um campeonato que não prima pela qualidade técnica, é diferente da Série A. Série A, para você fazer vou dar um exemplo simples para você. O Luiz Fabiano se entrosar com o Oswaldo é complicado. Você tem que dar um tempo para eles se entenderem e tal, porque eles são muito bem marcados. A marcação melhora muito. O cara não tem espaço para jogar. Agora aqui na segunda divisão, dá para o Palmeiras tentar qualquer negócio que dá certo. O Corinthians foi campeão com o Perdigão. Lembra do Perdigão? Pô, brincadeira, nem sei onde está o Perdigão. Dois meias do porte de Valdívia e Mendieta, sinceramente, na Série B, não sei quem tem, não. Não tem. Pode pôr os dois que vai dar certo. Pode pôr os dois que vai dar certo, porque o nível é baixo. Ontem foi noite de rodada cheia no Campeonato Brasileiro da Série B. Em Fortaleza, a Chapecoense não se deu bem contra o Ceará. Perdeu o jogo, a invencibilidade e também a liderança da competição. Bragantino e Paraná ficaram no 0-0 em Bragança Paulista. Em Itápolis, o Oeste venceu o Guaratinguetá por 1-0. Em casa, o Joinville recebeu o Boa Esporte e perdeu 3-2. Veja os gols da rodada. O Ceará começou perdendo da Chapecoense. Fabinho Alves fez 1-0 no primeiro minuto de jogo. Mas ainda no começo da partida, Léo Gamalho deixou tudo igual, 1-1. Ainda no primeiro tempo, os gols da vitória do Ceará. Magno Alves fez aos 12. E Anderson Marques de cabeça aos 16. Definiram o placar. Ceará 3, Chapecoense 1. América de Natal e Asa. Almir fez 1-0 para o América. Vandinho de pênalti definiu o jogo. América 2, Asa 0. O Sport visitou o América Mineiro e levou uma goleada. Rodriguinho abriu o placar aos 13 minutos.
Mais um de Rodriguinho agora no primeiro minuto do segundo tempo, 2-0. Williams fez o terceiro aos 29 do segundo tempo. Rodriguinho marcou o terceiro dele, o quarto do América, aos 42. E aos 45, Leandro Ferreira definiu. América Mineiro 5, Sport do Recife 0. São Caetano e ABC de Natal. De pênalti, Danilo Bueno fez 1-0, São Caetano. Giovani ampliou aos 37 minutos, 2-0 Azulão. Eric Flores, no segundo tempo, aos 19 minutos, diminuiu para o ABC. Final, São Caetano 2-1. Paysandu e Figueirense, 2-1 também. O Figueirense fez 1-0 com Tchô. Mas Marcelo Nicásio, de pênalti aos 40, empatou o jogo. E ele mesmo virou a partida aos 8 do segundo tempo. Final, Paysandu 2, Figueirense 1. Avaí e Atlético Goianiense. O único gol do jogo foi marcado por Reis, depois do chute de Heracles. Avaí 1, Atlético Goianiense 0. E meus amigos, olha, você fala de Série B, Série B, Série B. Mas Série B também tem gente boa aparecendo. Esse Rodriguinho do América Mineiro aí, que fez 2 gols, ele é uma das revelações da Série B. Então, já tem gente atrás dele aí. Grandes clubes já atrás. Você sabe quem joga a Série B, não tem problema, pode largar a Série B e vir jogar na Série A. E mesmo ao contrário, né? Quem joga na Série A pode jogar na Série B. Isso aí até não sei quando, mas pode. E está todo mundo de olho nesse Rodriguinho. Ele é bom jogador e tem aí Santos atrás dele, já tem Palmeiras de olho nele, tem Corinthians de olho nele, São Paulo, Flamengo, Botafogo, olha, gol dele. Esse moleque é bom de bola. Né? Então você vê como o futebol brasileiro é pródigo, né? Quando você pensa que acabou, Neymar se foi, nasce o novo craque. Foi um verdadeiro encontro de craques que fizeram e que ainda fazem a história do futsal brasileiro. O evento que aconteceu no Museu do Futebol aqui em São Paulo marcou a festa de lançamento dos novos uniformes da seleção brasileira. Reportagem, Luiz Henrique Gurian. Encontro de gerações do futsal brasileiro. O pivô Douglas, da seleção brasileira na década de 80. Manuel Tobias, eleito 6 vezes o melhor do mundo. E claro, o rei do futsal, Falcão, 343 gols com a amarelinha. Fico feliz principalmente por eles, né, de estar relembrando, principalmente o Douglas, que começou, né, ele foi o precursor de tudo isso, a gente hoje está colhendo os bons frutos. O Manuel Tobias com a sua história, que é indiscutível, a Vanessa representando o futsal feminino, e eu ainda jogando, estando aqui falando em nome dessa geração atual. Esses momentos nós não podemos esquecer, primeiramente, de Deus, de agradecer, e também de todos os companheiros, né? Até porque não fomos nós que fizemos história, né? Todos os companheiros da minha geração, o Choco, o Fininho, o Vandiacovino, enfim, Ortiz, e assim todos os outros companheiros da geração do Falcão, do Douglas. Manuel e Falcão já são um fenômeno, grandes atletas já formados. Fico contente porque é uma coisa que os caras estão fazendo em vida. Muitas vezes o pessoal, depois o cara morre, fica aqueles papo furado. E é isso, o futsal, além de tudo, une bastante. A gente tem aquela rivalidade na quadra, mas quando é fora da quadra, é um ambiente familiar, um ambiente muito gostoso. Todos reunidos para o lançamento do novo uniforme da seleção, que inclusive tem Manuel Tobias como auxiliar técnico. Desde janeiro a gente vem buscando a renovação, que infelizmente esses jogadores como, né, Vinícius, Schumacher, o próprio Falcão, infelizmente, a gente fala infelizmente porque, poxa, a gente gostaria de contar com todos, né? E buscando os novos Douglas, os novos Falcões, os novos Manuel Tobias, enfim. E isso tanto masculino no feminino também. E aí aparece o assunto aposentadoria no futsal. O foco, claro, não poderia ser outro. Falcão, 36 anos e ainda atuando com a camisa da seleção. Não quero jogar mais esse ano na seleção, ano que vem, quando eu ver que tem gente pedindo passagem que estão melhores que eu vou ser o primeiro a perceber isso. Mas ainda vejo em condições de estar vestindo a camisa da seleção brasileira, ainda me vejo jogando em alto nível e eu vou ser o primeiro a perceber quando for o momento de passar a bola. O título no último Mundial foi essencial para esse desejo de ainda querer continuar na seleção? Se não tivesse conseguido o título, talvez você não ia pensar em continuar? Possivelmente eu não estaria mais na seleção. Realmente o título me impulsionou bastante
e aceitação do público aqui no Brasil, de tudo que eu passei, parece que todo mundo viveu aquilo comigo, né? Porque realmente o reconhecimento é muito grande e eu quero curtir um pouquinho aquilo. Então, como você falou, o fato de ter ganho o Campeonato Mundial faz com que eu queira continuar vestindo a camisa ainda. E, meus amigos, só voltei para mandar um grande abraço para o Douglas. O Douglas é aquele gordinho que apareceu ali, camisa 13 da Seleção Brasileira, mas ele não era assim quando jogava, não. Ele era um magro, rápido, um grande jogador de futebol, tentou a vida também no futebol profissional. Põe a imagem do Douglas aí, Magrão, põe aí. Porque merece, aí ó, camisa 13. Você olha assim, fala, o que esse cara gordinho tá fazendo aí? Esse cara era um dos maiores dribladores do futebol de salão que eu vi na minha vida. Fazia gol de tudo quanto é jeito. Fazia gol sem ângulo, a cobrança de escanteio. Era um negócio espantoso. Aí veio o Falcão, que é o melhor do mundo, né? Veio o Manuel Tobias, mas o Douglas foi um dos primeiros grandes jogadores do futebol de salão. Então, eu quero prestar essa homenagem a ele, que, de fato, engordou um pouquinho, mas garanto uma coisa, joga melhor do que você, viu, Celso Cardoso? Que não e esse time sem vergonha nosso que perdeu de 10-1, não sei de quem. É bom, perdeu da ESPN, mas é bom deixar claro que eu já aposentei, entendeu? Você agora você tira o seu da reta. Como jogador. Agora você tira da reta. Você tem que saber a hora certa de parar. A próxima vez vamos contratar o Douglas como comentarista temporário e bota ele no nosso time. Gordinho assim, ele vai arrebentar os caras, com certeza. Vôlei, comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, as meninas da seleção brasileira se preparam para a disputa de 3 jogos contra as seleções da Polônia, Rússia e dos Estados Unidos pela etapa preliminar do Grand Prix. Vai acontecer em Campinas a partir da próxima sexta-feira. O aniversariante do dia, Zé Roberto Guimarães, 59 anos. Parabéns, Zé. Ganha a visita da bela atacante polonesa Skrzydłowska. Nome difícil, né? Mas diante de tanta simpatia, a pronúncia do nome, ela nem leva muito em consideração. Grazie mille. Obrigado. Obrigado. You are so beautiful. Para ajudar Zé Roberto, o Brasil a vencer a Polônia, terra do Papa João Paulo II, beato, Fabizinha, abençoada pelo Papa Francisco. Tomara que a bênção dele venha trazer, não só para a Fabi que esteve lá, mas pensei em todas as meninas, pensei na seleção brasileira e pensei no nosso país, né? Que eu acho que a vinda dele ao país movimentou as pessoas de diversas religiões, fez as pessoas se questionarem sobre a questão do amor, da solidariedade. E eu espero que tenha trazido sorte, que a gente possa começar esse Grand Prix aí com o pé direito. A seleção dirigida por Zé Roberto Guimarães vem de um bicampeonato olímpico. Mas agora é Grand Prix. Tá bom, 21 edições, 14 vezes no pódio. 1 bronze, 5 pratas e 8 ouros. E das últimas 3 edições, 3 vice-campeonatos. Uma situação que esse time quer mudar. Eu estou ansiosa, eu acho que vai ser a primeira fase, vai ser a mais difícil, a mais complicada, a mais forte. Mas a gente está treinando forte também, tem bastante renovação, mas as meninas estão super motivadas, eu acho isso bacana, eu acho que vai ser um ótimo começo de Grand Prix. A gente quer poder quebrar essa sequência de vices-campeonatos, mas confesso a você que se esses vices vierem, no final das contas, nos Jogos Olímpicos, trouxer o título olímpico, eu fico feliz. É o Grand Prix, que serve de trampolim para os Jogos de 2016 no Rio. As providências, Zé Roberto Guimarães já começa a tomar agora. Nós já reivindicamos junto à Confederação de Vôlei de trazer mais competições para cá exatamente para isso, para nós nos ambientarmos cada vez mais, estamos preparando já, desde já, o que vai acontecer no Rio 2016. Você sabe que eu sou neto de poloneses, né? E eu não podia, então, salientar a beleza da mulher polonesa, a Skrzydłowska, né? E, põe aí a Skrzydłowska, que está posicionando, olha aí. É uma mulher super bonita, né? E como diria minha avó, solta aí que tem uma hora que aparece em pé. Como dizia a minha avó e minha mãe conversando, Taki ładnie Skrzydłowska. Quer dizer, que bonita Skrzydłowska, né? Como diria, em polonês se fala assim. E, de fato, as polonesas são altas e bonitas. O meu filho esteve lá por perto e voltou há pouco, o Paulinho, o mais novo, e disse que o negócio é sério lá, viu? As mulheres são bonitas mesmo.
Então, parabéns à mulher bonita e às mulheres que, afinal de contas, fizeram parte da minha vida desde cedo, né? Minha avó, com toda aquela cultura, e muito bonita também. Morreu com 94 anos e não tinha um pingo de barriga. Hoje a mulherada tem medo de ter barriga, né? A minha avó não tinha barriga nenhuma, bicho. Magrinha, enxutinha, lia jornal. É outro astral, 94 anos. É isso aí, Strovosca. Dovizênia Strovosca. Quer dizer, seja bem-vinda, Strovosca. Tá gastando. Eu falo polonês, vocês pensam que não, mas eu falo. Eu cresci no meio da minha mãe e da minha avó brigando em polonês, tem que aprender, né? Falavam mal de mim. Xinga o Celso, só para encerrar, faz um xingamento possível de ser falado na TV. Não, eu tenho só... Esse espírito desagregador, eu não consigo entender essa situação. Não vou xingar o Celso, não precisa. Então faz um elogio ao Celso, que vai sair de férias sexta-feira. Um elogio ao Celso, polonês? Na sexta eu ainda trabalho. Sim, mas vai, gente, um elogio, uma palavra. Não vou entender mesmo, Chico, seja lá o que for. Então chama tá bom, então. Obrigado. Vai. Vou chamar você de Chacrefcolera. Isso é um palavrão, não vou traduzir, não. Então tá bom, vamos dar o Google procurar. Hora de ver quais os destaques do Super Esporte dessa quinta-feira. É com você, Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Nessa quinta-feira, o Super Esporte vai mostrar muitos gols do Brasileirão, que chega à 10ª rodada. Destaque para o Corinthians, que recebe o Grêmio no Pacaembu, e a estreia de Vanderlei Luxemburgo no Fluminense contra o líder Cruzeiro. Lá na Europa, os gols da Copa Audi e a expectativa do Santos para encarar o todo-poderoso Barcelona. Então eu espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. O Chico agora vai até o fim do programa só falando em polonês, tá? E você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem. Você pode dar um alô para nossa equipe pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anitta Pasques, pelo do Celso Cardoso. Celso Cardoso. Pelo do Chico Lang. @Chico Lang Real. Pode escrever em polonês, tá? Nosso canal youtube.com/Gazeta Esportiva TV e no Facebook, a gente também tá lá, facebook.com/G Esportiva. Além de Corinthians e Grêmio, mais 5 partidas acontecem essa noite pela 10ª rodada do Brasileirão. O destaque para a estreia de Vanderlei Luxemburgo no Fluminense. Amanhã tem o Botafogo no Maracanã e o Vasco no Serra Dourada. Confira os jogos. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, no Maracanã, o Fluminense pega o Cruzeiro. No estádio Independência, duelo dos Atléticos, Mineiro versus Paranaense. Enquanto que no Canindé, a Portuguesa joga contra o Criciúma. Às 9h, o Coritiba enfrenta a Ponte Preta no Couto Pereira. Às 10h tem Corinthians e Grêmio no estádio do Pacaembu. No mesmo horário, o Flamengo visita o Bahia na Arena Fonte Nova. Amanhã, às 7h30 da noite, o Botafogo tem pela frente o Vitória no Maracanã. E fechando a rodada, às 9h, o Goiás mede forças com o Vasco da Gama no Serra Dourada. E um dos jogos mais interessantes dessa rodada será o duelo entre o líder Cruzeiro e o Fluminense, agora comandado por Vanderlei Luxemburgo. Sem desfalques, a Raposa deve repetir o time que venceu São Paulo e Galo nas últimas rodadas. Já pelo lado do Fluminense, a grande atração é o novo treinador, que mesmo com pouco tempo de clube, já comandará a equipe do banco de reservas essa noite. Quase 24 horas após demitir o técnico Abel Braga, o Fluminense apresentou Vanderlei Luxemburgo como novo técnico. Com o tricolor das Laranjeiras em péssima situação no Brasileirão, o professor não perdeu tempo, arregaçou as mangas e foi ao trabalho comandando o último treino do time antes do confronto de logo mais contra o Cruzeiro, líder do campeonato. Vou dizer para vocês que o meu trabalho aqui no Fluminense vai ficar muito facilitado. Nesse sentido, porque a história do treinador passado, né, que é o Abel, é a história de um vencedor e que tinha o trabalho todo sob comando. Estou chegando para substituí-lo e dar continuidade a um trabalho vencedor. Onde ele mesmo falava que era um grupo maravilhoso, eu já de longe detectava isso, do grupo do Fluminense, um grupo de muita qualidade e que de repente está vivendo um momento difícil. Luxemburgo promete que o coração rubro-negro não vai interferir no trabalho. Eu não vou abrir mão de ser flamenguista.
mas eu quero dar porrada no Flamengo toda vez que o Fluminense jogar contra o Flamengo, porque eu sou profissional de futebol. Luxemburgo é o técnico mais vitorioso do Campeonato Brasileiro, com 5 conquistas, mas assume agora uma missão difícil: tirar o clube, atual campeão nacional, da zona do rebaixamento. Quem ganha muito, inconscientemente, tem uma relaxada inconsciente. Acho que as coisas vão acontecer da forma como sempre aconteceram. Talvez seja esse o ponto que o Fluminense precisa de se reencontrar. De que ele não vai ter a facilidade de ganhar um campeonato porque ele é o campeão brasileiro. Ele vai ter que praticar ganhar um campeonato como ele praticou ano passado e no outro ano anterior com o Muricy aqui, com o Abel. Ele vai ter que praticar ganhar. Você não ganha porque você foi campeão. Você não faz o gol porque você fez o gol no jogo passado. Você faz o gol se você jogar aquele 90 minutos com intensidade comprometido. Então, isso é que nós temos que identificar. O time do Fluminense só vai poder ganhar de novo se ele quiser ganhar. O Luxemburgo, para muitos, talvez ele tenha falado óbvio, mas faz muito sentido o que ele colocou. Quando um time vence um campeonato, ganha confiança. E muitas vezes essa confiança realmente gera uma certa acomodação, um certo relaxamento, tipo, não preciso mais me esforçar tanto para conquistar algo porque eu já tenho essa capacidade. E aí acaba trazendo outros erros do passado. Sem falar que, quando um time começa a vencer muito, os adversários começam a observá-lo melhor, a tentar minar as estratégias, o esquema tático, fica mais difícil jogar, porque os adversários estão mais espertos. Então, cabe ao Fluminense agora, ou sob o comando do Vanderlei Luxemburgo, reconquistar, readquirir o hábito da vitória. O Fluminense, que era um dos favoritos da Libertadores da América, acabou eliminado no meio da competição e no Campeonato Brasileiro vai muito, muito, muito mal. É time para estar brigando pela liderança, Chico, e está lá embaixo, perto da zona do rebaixamento. Celso, cada campeonato brasileiro é um campeonato diferente. Não dá para você querer que um time jogue sempre igual no campeonato brasileiro tão competitivo e tão complicado quanto o nosso. Por exemplo, você vê aí o Santos. O Santos montou o time há 2, 3 anos atrás, que era um timaço de bola. Foi campeão sul-americano, disputou título mundial com o Barcelona, só não foi campeão brasileiro. Foi a grande frustração desse time do Neymar, do Ganso, né? Mas, enfim, chegou uma hora que os caras cansaram. Um foi para o São Paulo, outro foi para o Barcelona, e assim vai, mudaram o treinador. E assim, o futebol é cíclico mesmo, e não tem como alguém manter sempre o 100%. Então, é complicado. Agora, o Vanderlei Luxemburgo chegou e já, de cara, tem umas coisas que eu não gosto do Vanderlei, mas tem outras que eu gosto. Ele chegou e falou, olha, quer saber uma coisa? Eu sou Flamengo, mas agora aqui eu quero dar um cacete no Flamengo, para mostrar que aqui agora eu sou Fluminense, que eu sou profissional. Quer dizer, ele já abriu o jogo, já matou qualquer especulação daqueles carinhas chatos, falando assim, contra o Flamengo ele vai tirar o pé, ele vai querer golear o Flamengo, porque ele não queria ter saído de lá, isso sim. Então, quer dizer, eu gosto da personalidade do Luxemburgo. Esse é um ponto, é um dos pontos mais marcantes dele, né? A personalidade. E essa habilidade em montar a equipe. Né? Vamos ver principalmente o que vai acontecer entre ele e o Fred. Já faz um tempo que ele não consegue montar uma equipe vencedora, né, Chico? Já faz um tempo. O que dá sinais também que, por melhor que você seja, você também precisa de reciclagem. Talvez seja o caso do Luxemburgo também buscar uma certa reciclagem. Avaliar por que as coisas não têm dado certo e o que ele precisa fazer para mudar. Porque hoje você observa, o Corinthians começou a fazer escola com um esquema tático mais europeu. Você viu o Atlético Mineiro que foi na cola do Corinthians, que também não é novidade, vem de fora. Quer dizer, então, muitas vezes você tem que repaginar, mudar um pouco a estratégia, porque aquilo que servia no passado, hoje não serve mais. Talvez seja essa uma das razões do Luxemburgo não ter emplacado um bom trabalho nos últimos anos. Pode ser também. E esse fato dele querer ser manager... O nome ele tem. Agora falta esse fato que ele colocou na cabeça que quer ser manager, né? E ao mesmo tempo eu acho legítimo. Não, eu acho legítimo, mas no Brasil não deu certo. Então, Luxemburgo, para com isso, meu. Faz o time jogar. Você tem craques lá no Fluminense e bota o time para jogar.
Porque, por exemplo, a expectativa, pô, será que ele vai se dar bem com o Fred? Eu lógico que tem que se dar bem com o Fred. É o cara que faz gol. E não é de hoje. Faz 3, 4 anos que vem fazendo gol no Fluminense. Então, quer dizer, tem que, sabe, ter um pouco de coerência nas coisas, né? Então, vamos ver se ele é menos personalista, isso ele é, né? Ele quer mandar, a esteira do time é ele, não é o jogador, por isso que não deu certo no Grêmio. Barcos, uma porção de jogador lá que, né, que é bom de bola, ou era bom de bola, o Kleber, né? Contrataram um craque, o Zé Roberto, um craque em cima do outro. E com ele não deu certo. Por quê? Porque ele quer aparecer mais que todo mundo. E quando, na verdade, quem tem que aparecer são os jogadores. O Muricy Ramalho disse uma vez, o técnico é responsável pelo time 20%, o resto, 60 jogadores e outros 20 são os dirigentes. É fim de papo. Então o que ele tem que fazer? É unir o grupo do Fluminense. Não sei se ele vai conseguir. Última colocada no Brasileirão com 7 pontos e apenas uma vitória em 9 jogos, a Portuguesa tem uma importante novidade no banco de reservas para o jogo contra o Criciúma às 7h30 da noite no Canindé. Veja na reportagem de Felipe Esboril. O torcedor da Portuguesa está com saudade de ver o time vencer. A última aconteceu em 12 de junho contra o Fluminense, aqui mesmo no Canindé. A primeira e única até agora no Campeonato Brasileiro. De lá para cá foram 3 derrotas consecutivas. O suficiente para derrubar o treinador Edson Pimenta. Um dia depois da demissão, a diretoria da Portuguesa se apressou e contratou Guto Ferreira. A missão dele será dura por aqui. Tirar a Lusa da lanterna do Campeonato Brasileiro e também da zona de rebaixamento. Quem está parado precisa dar o primeiro passo para começar a andar. E o primeiro passo é sair do último lugar. Na sequência, sair da zona de rebaixamento. Depois, buscar uma zona mais confortável. E aí, estando nessa situação, aí pensar em alguma coisa a mais. Guto é jovem, tem apenas 47 anos, mas uma grande experiência. Passou pelo Inter de Porto Alegre, Mojimirim e Ponte Preta. Agora na Lusa pode acreditar, é um dos maiores desafios da carreira dele. Nesse momento, com certeza, até porque eu estou aqui, já sabia de tudo isso e foi uma responsabilidade que eu assumi. À medida que a equipe está em último lugar, ela não tem mais o que cair. Eu acho que é essa mentalidade que eu tenho que colocar para os jogadores. Para você vencer, a primeira coisa é você não ter medo de perder. Se você não tem mais nada para perder, você só tem que arriscar a ganhar. O adversário dessa noite é o Criciúma. Caso a vitória venha, a Portuguesa pode deixar a lanterna do Brasileirão e ainda escapar da zona de rebaixamento dependendo de uma combinação de resultados, é claro. Então, torcedor, seu apoio, nesse momento, é fundamental. Nessa situação, vou aproveitar aqui para convocar a torcida da Portuguesa a jogar junto, a apoiar, não achando que amanhã tudo vai mudar da água para o vinho, a fada vai bater a varinha ali e vai mudar tudo, porque não vai mudar tudo. Eu acho que isso é um processo e eles podem fazer parte desse processo apoiando, ajudando a recuperar o nível de confiança dos jogadores, jogando junto. E a partir disso, a hora que isso começar a fluir, com certeza as vitórias serão muito mais saborosas, porque eles estão fazendo parte direto dessa vitória. É o que o torcedor espera, um time que dá gosto de ver, vibrante em campo e que possa levar a Lusa a balançar as redes do adversário por várias vezes. Meus amigos, eu não tenho dúvida que o Guto Ferreira vai fazer um bom trabalho na Portuguesa. Porque é bom lembrar quem é o Guto Ferreira, né? O Guto Ferreira, quando o técnico que hoje está no Palmeiras, Gilson Klein, dirigia a Ponte Preta, né? Foi chamado para dirigir o Palmeiras, né? Caiu com o Palmeiras, mas foi colocado no lugar dele o Guto Ferreira. A Ponte ficou na primeira divisão e o Palmeiras caiu. Quer dizer, ele fez um trabalho já de pontual na Ponte Preta. Bom, houve um desgaste e tal, e agora ele está na capital, está dirigindo a Portuguesa. E eu vou te falar uma coisa, eu fiquei sabendo outro dia, Celso, que aquele lateral esquerdo que está no São Paulo, que é reserva desse que jogou hoje, como é o nome dele? O que era do Flamengo? Juan. O Juan não quis vir jogar na Portuguesa, gente. É brincadeira uma coisa dessa, meu.
não quis jogar na Portuguesa. Porque eles estavam querendo fazer um ataque com aquele outro lateral direito. Né? E ele falou, na Portuguesa não jogo na Portuguesa. Pô, ele vai ficar no São Paulo, não vai jogar no São Paulo. Então vai jogar na Portuguesa, que nem fez, né? Humildemente, os outros jogadores. O Canhete. O Canhete. Então, quer dizer, que, sabe, jogar na Portuguesa é uma honra, gente. Jogar na Portuguesa é uma honra. A Portuguesa é um grande time de São Paulo. É um time que está aí, que está na primeira divisão, que está lutando por um lugar ao sol. De repente encaixa com o Guto Ferreira, vai parar lá em cima. E o que você vai falar? Né? Então, meus pêsames para esse Juan, porque, além de tudo, não tem a visão necessária, suficiente, além do alcance, né? O cara tem que enxergar além do alcance. Não é o caso desse Juan. Mas, pelo menos, foi honesto, né, Chico? Melhor para o Guto Ferreira ter jogador que realmente esteja afim de jogar. Tem um jogador lá só para receber encher salário. O saco, é bom não ir. Melhor não né? ir. Ficar lá fazendo bolinha, encostando o corpo, chinelinho, é bom não ir mesmo. Em clima de decisão e precisando da vitória para continuar na briga para se aproximar do G4, o Corinthians enfrenta o Grêmio daqui a pouco no Pacaembu. Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o último treino do Timão. Veja como foi. O Corinthians não vence há 3 jogos. Nas últimas 3 apresentações foram 2 empates e 1 derrota. A distância para o líder Cruzeiro é de 7 pontos. Todos esses ingredientes transformam a partida desta noite contra o Grêmio no estádio do Pacaembu numa verdadeira decisão de campeonato. E talvez por isso, os personagens desse capítulo se calaram na véspera da partida. Nem Tite e nem os jogadores vieram para a tradicional coletiva. Na sala de imprensa, o diretor Duílio Monteiro Alves veio para a apresentação do zagueiro Kleber, ex-Ponte Preta, e ele falou sobre a ansiedade de estar vestindo a camisa do Timão pela primeira vez. A gente fica meio ansioso, né? Uma ansiedade muito forte para que aconteça as coisas logo, para você começar a trabalhar, né? Fazer a coisa que gosta. Então, quando houve essa negociação com o Corinthians, eu fiquei muito feliz em saber que o Corinthians estava interessado no meu futebol, no meu trabalho. Em poucas palavras, Kleber afirmou que não tem pressa para garantir uma vaga na equipe titular. Espero trabalhar e conquistar o espaço ao pouco. Tudo é no seu tempo, então se demorou para vir para o Corinthians também para acertar essas coisas, então tudo foi no seu tempo, então acho que trabalhando também vai ser tudo no meu tempo também, vai ter oportunidade. Já Duílio Monteiro Alves aproveitou para falar a respeito do momento da equipe no Campeonato Nacional, momento que não é bom. A gente confia muito em todo o grupo de trabalho e estamos trabalhando duro, pesado, para que o Corinthians melhore a sua situação no campeonato. A gente não está satisfeito com isso, ninguém aqui está. A gente sabe que o Corinthians podia estar num lugar melhor, mas que também pode chegar. Então a gente está trabalhando para isso. E vamos continuar firme, que com o grupo que a gente tem, com o treinador que tem, a gente sabe que tem que estar lá em cima. Outro assunto na pauta com a diretoria, uma possível saída do zagueiro Chicão, que poderia estar trocando o Corinthians pelo Fluminense no Rio de Janeiro. Por enquanto não tem nenhuma definição, o Corinthians não recebeu nenhum tipo de proposta e pelo que eu conversei com ele também, ele não tem nenhuma proposta aí. Pelo menos o que me passou. A gente já discutiu algumas propostas, tempo de contrato, valores, e a gente não chegou num acordo. Então é isso que eu quis dizer, que a gente tem conversado, mas a gente ainda não se entendeu para que tenha renovação. O clube quer continuar com o jogador depois de dezembro? Sim, depende das condições, né? Tem que ser bom para ele, bom para nós, e a gente ainda não chegou nesse meio termo, vamos dizer, nesse acordo. Então não dá para eu te falar se vai ficar, se não vai. Agora, o Corinthians fez uma proposta para ele e a gente aguarda ver se a gente consegue aí chegar no meio termo. Corinthians hoje, até conversávamos na redação, se o Corinthians não ganhar do Grêmio, talvez comece uma crise. Não vejo dessa forma. O Corinthians chegou num patamar hoje que não passa pela cabeça de ninguém um time entrar em crise porque perdeu. O trabalho, ele está sendo bem feito, isso não se nega. O ataque está passando por uma fase ruim. Você não pode desconsiderar que ainda tem uma questão de adaptação. O Paulinho faz falta. O Paulinho tinha uma presença com um elemento surpresa que era constante, ajudando lá na frente. Não por acaso ele é o 3º artilheiro ainda do time corintiano na temporada. Então tem um processo de adaptação. Talvez o Renato Augusto possa fazer essa função que era do Paulinho. Talvez o Pato ganhe uma nova oportunidade. O que dá para você tirar desse jogo de meio de semana, Chico, é que o Tite, como já fez em tantas outras vezes, você viu, o Emerson é titular, já foi reserva, Chicão era titular, foi reserva, todos os jogadores entraram e saíram do time.
Talvez, se o ataque não funcionar agora, o Corinthians tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro, muito provavelmente o Tite vai mexer no time. Elenco para isso ele tem. O Corinthians fez um belo planejamento. É só uma questão de calma. Eu não me iludo com os resultados ruins do Corinthians. Entanto que o Corinthians é candidato ao título, sim, apesar do momento nada satisfatório. Bom, de todos os times do futebol paulista, o Corinthians realmente é o menos ruim, né? É o que está menos ruim e não está bem. Quer dizer, agora precisa ganhar. Infelizmente é um campeonato de pontos corridos, você não pode ficar empatando uma atrás da outra e perdendo jogos fáceis em casa, né? Para perder para o Atlético Mineiro reserva aqui foi brincadeira. O Corinthians tem 5 empates no campeonato. 5 empates no campeonato. Se fosse 5 vitórias, imagina onde o Corinthians estaria agora, né? 5 vezes 3, 15. Teria 15 pontos a mais. E o que chama a atenção é o aproveitamento ruim no Pacaembu. No Pacaembu, o Corinthians ganhou da Ponte Preta e só. Perdeu do Atlético, empatou com o São Paulo, empatou com a Portuguesa, empatou com o Botafogo. Eu estou achando o seguinte, Celso, eu particularmente já estou olhando esse campeonato, vamos esperar mais umas 5 rodadas, é o que eu disse domingo no Mesa, vamos esperar, não vamos crucificar ninguém, mas se não começar a subir na tabela, tem que pensar em voltar para a Libertadores, para disputar a Libertadores no ano que vem. Então aí tem que pegar a Copa do Brasil sério, né? E dedicar a Copa do Brasil e levar o Brasileirão, sabe? Levar o Brasileirão na flauta, que se dane o Brasileirão, entendeu? Porque tem que voltar para a Copa do Brasil. Agora a missão do Corinthians é voltar para a Copa do Brasil. O título já ganhou. Não precisa título Brasileirão, não. Deixa o título para lá. Tem time para ganhar título? Tem. Mas não precisa ganhar o título do Brasileirão. Precisa voltar para a Libertadores. Ganhar esse título. Eu já estou parecendo uma múmia. Estou cheio de faixa. Não sei mais onde eu ponho faixa. A última da Recopa. Não sei. Acho que eu vou dar para a Anitta a faixa Chicão, da Recopa. vamos dar economizada? A gente vai falar do São Paulo agora, que tem coisas importantes para falar. Então vamos lá. Eu sei que você se empolga com o Corinthians. Vamos segurar. É que eu estou me sentindo uma múmia. Cheio de faixa. Tá, a faixa eu dou para o Celso. Copa Audi no primeiro duelo entre Manchester City e Milan, um jogo com 8 gols só no primeiro tempo. Vitória dos ingleses por 5-3 e classificação para a final garantida. Já na partida entre Bayern de Munique e São Paulo, o tricolor resistiu bem, mas acabou perdendo por 2-0 e vai disputar o terceiro lugar. O goleirão Rogério Ceni ainda perdeu um pênalti nos últimos minutos. Vamos ver os gols do jogo. Os gols aconteceram no segundo tempo. Aos 9 minutos, Mandzukic abriu o placar. 1-0 Bayern. O segundo gol da equipe alemã saiu aos 37 minutos com o Weiser, no rebote da trave. Final, Bayern de Munique 2, São Paulo 0. Não, falar... São Paulo jogou nada. Absolutamente nada. Mereceu perder. Ficou até de bom tamanho. Não foi assim, né? Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Você acha que o Valdívia e o Mendieta podem atuar juntos na equipe do Palmeiras? Sim ou não? Sim, 85,6%. Que beleza. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã tem mais a partir das 6 horas da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Foi assim, sim. Boa noite, até amanhã. Tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento